Eu já servi aqui o café da doutora Letícia Dourado. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Que alegria. Prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui hoje, nesse dia tão especial. Pois é, dia de Santa Luzia, né? Pois é, nossa protetora da visão, dos olhos. Isso, eu tive a oportunidade, eu sempre quando vou à Itália, eu gosto muito de visitar esses lugares sagrados que estão mais próximos da nossa realidade, digamos assim, de devoções. E quando eu fui a Veneza, eu fiz questão de visitar essa igreja que muita gente não sabe, mas o corpo de Santa Luzia, que está devidamente preservado, ele repousa em uma igreja na cidade de Veneza. Lá eu tive a oportunidade de rezar e eu me lembro que existe uma bênção toda especial que no final eu quero conceder à senhora, mas a todos os que trabalham com a visão. É interessante como é que eles estão sempre integrados com os profissionais que trabalham no cuidado da visão. Nossa, muito interessante. Já estou sonhando em conhecer. Isso mesmo. Agora nós vamos acompanhar, hoje além de celebrarmos Santa Luzia, nós lembramos também do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Em Goiânia, uma biblioteca mantém um acervo dedicado a essas pessoas que têm as palavras nas pontas dos dedos. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Rodrigues. Celebrar Santa Luzia é também lembrar os deficientes visuais. A data 13 de dezembro chama a atenção para o direito à igualdade, mas apesar das conquistas, há muito que evoluir. Ainda existe muito preconceito, né? Muita desinformação. As pessoas não sabem as potencialidades da pessoa com deficiência. As pessoas ainda acreditam que o deficiente não consegue trabalhar, não consegue estudar. Às vezes, quando você informa para ela, é uma novidade. Ela achava que o deficiente só sabia ouvir rádio, né, tocar violão. Então, ainda tem muito esse preconceito. A Maria Eunice é diretora desta biblioteca em Braille que fica em Goiânia. Aqui existe um acervo significativo. São 2.500 livros em Braille, 1.500 em áudio e 40.000 digital. Uma das grandes procuras é a Bíblia Sagrada. Nós temos um acervo bem diversificado, com literatura brasileira, estrangeira, livro infanto-juvenil. Para os estudantes do nível superior, a gente tem as diversas disciplinas. E temos aqui a Bíblia Sagrada, né, ela completa em Braille, que foi uma doação da Sociedade Bíblica do Brasil e está à disposição para os nossos usuários. Por aqui passam diversas pessoas ao mês. Seu Valdomiro é um deles. No início, eu fiquei muito pensando como que eu iria fazer. Porque tudo que eu fazia dependia da visão. A pintura que eu fazia para achar os defeitos dependia da minha visão. Como eu lia muito, eu gostava às vezes dos meus horários, intervalo, fazer contas, essas coisas, dependia da visão. Então, eu achei muito difícil para mim não poder fazer aquilo, ou ter que pedir os outros para olhar para mim. Depois que eu vi que eu não tinha mais jeito, que a visão não voltaria ao normal, eu tentei me adaptar o máximo possível que eu pudesse com a deficiência. Não reclamei nada disso, fui à luta, fui aprender a conviver com a minha condição. O aposentado perdeu a visão com 45 anos de idade, após descobrir que tinha um glaucoma. A princípio, o susto e o medo de não conseguir se adaptar à nova vida, mas ele não se entristeceu. Seu Valdomiro teve que se reinventar com a perda da visão.
Reaprendeu uma série de atividades que antes desenvolvia com facilidade. Entre elas, ler e escrever. Hoje o Braille é seu amigo inseparável. A gente chega aqui, vai olhando o que tem para a gente escolher, ou pede às meninas que estão aí, elas ajudam a gente a encontrar os livros. Poeticamente falando, o deficiente visual é o único que pode tocar as palavras. É por meio do dedo que elas vão para o coração. E assim eles podem sentir o que aqueles pontinhos têm de tão importante para transmitir. O Braille, ele é uma coisa assim, que todos nós, os cegos, ele vê as coisas através do tato. O Braille é essencial. Seu Valdomiro é exemplo de que todos os deficientes visuais podem realizar praticamente todas as atividades que uma pessoa sem esse problema realiza. Estudar e trabalhar, por exemplo, não são empecilhos. A inclusão é o melhor caminho para um mundo melhor. Tá aí, né? Que iniciativa louvável de ter aí uma biblioteca para que as pessoas possam sentir as palavras com a ponta dos dedos. Doutora Letícia, nós estávamos aqui tomando nosso café e lembrando de uma série de pessoas, exemplos, situações com as quais nós lidamos no cotidiano da vida, de pessoas que enfrentam esse desafio, né? É preciso ressignificar. Nós estávamos falando, eu lembrei da Renatinha lá em Goiandira, lembrei da Ângela, que canta sempre o salmo lá no Santuário de Trindade. Muita gente fica pensando, gente, mas a Ângela, ela lê, faz as leituras, né? Inclusive é uma família maravilhosa, Dona Madalena, todo mundo que está lá em Brasília, no Gama, nos acompanhando. Essas meninas, elas acompanham a nossa programação diariamente e elas fazem a leitura na paróquia, elas cantam o salmo. Então, por exemplo, na terça-feira, elas aprendem o salmo pelo ouvir, né? Uhum. Ela decora o salmo e canta. Ai, maravilhoso. Aí eu fico imaginando assim, a gente fica pensando, meu Deus, como seria a nossa vida sem a visão? Porque nós temos um dom, uma graça, que é de contemplar tantas cores, tantas realidades, mas tem tantas pessoas que são privadas disso e tem que ressignificar a vida, né? É exatamente essa palavra, ressignificar. Na prática, a gente percebe que para um adulto é muito mais difícil do que para a criança, quando tem essa perda visual. A criança parece que consegue ver com mais leveza, consegue ressignificar mais facilmente do que nós adultos. Mas a palavra é essa, tentar ampliar os outros sentidos. O toque, para você ter maior sensibilidade, né? Toca as palavras, como a reportagem falou, a audição e ampliando, porque hoje mostra que 80% dos nossos sentidos, de tudo que percebemos, vem pela visão. Agora, interessante, né? A senhora, como oftalmologista, a senhora pode constatar isso com o contato com os pacientes. Tudo o que às vezes uma criança tem de dificuldade de tocar, a tendência é levar a mão ao rosto, né? O tempo inteiro. Eu sempre tive muita dificuldade disso, porque toda hora, às vezes, a visão coça. E quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa visão no cotidiano? Bom, esse é o primeiro. Não coçar o olho. Mas que jeito! Bom, eu brinco com os pacientes, corta o cotovelo, coça a cabeça, mas não os olhos. É porque a gente leva tudo que a gente toca, né? Bactérias, vírus e o próprio ato de coçar mesmo já está provado que aumenta o astigmatismo. E tem pessoas que têm maior tendência a uma doença chamada ceratocone. O que é o ceratocone? O ceratocone é uma distrofia corneana, não é uma doença inflamatória, que tem características multifatoriais. Então, ele tem tanto características genéticas, como a mecânica, que é a fricção, o ato mesmo de coçar os olhos, né? Está mais relacionado com quem é atópico, tem rinite, talvez seja o seu caso. Sim.
né? Porque um mofo, uma poeira, um pelo de animal, tudo isso irrita. Então, o paciente que tem o ceratocone, que a córnea vai afinando e ficando em formato de cone mesmo. E nessa área que vai afinando, vai diminuindo a visão gradativamente. Então, é uma doença progressiva. Então, coçar é o primeiro. Vamos evitar. Evitar de coçar. Coçar por esses motivos. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar do Brasil ser um país cercado por água, tem regiões que é muito seca, como aqui no Centro-Oeste. Então, e a gente acaba ficando exposto ao ar-condicionado, a ambientes que deixam ainda mais seco. E os olhos sofrem, igual a pele da gente se resseca, o olho tem uma mucosa conjuntiva e ela vai ressecando. Então, um outro cuidado é sempre deixar o ambiente que nós estamos umidificado. Sempre lembrar de piscar. Né? Quando a gente está na internet, por exemplo, está numa tela, a gente fica muito concentrado e esquece de piscar. Aí dá aquela pequena ardência ali no olho, né? Exatamente. O olho vai ficando vermelho, parecendo que a gente não dormiu. Exato. E quando não dorme também. Então, Nossa, um fator bem importante, dá até sensação de areia quando a gente não dorme, né? Então, assim, um outro fator muito importante é esse, dormir. Dormir para poder, à noite, né, haver todas as trocas e o olho não danificar, não, digamos assim, não ter algum problema, essa sensação de areia, olho vermelho, olho seco, tudo Agora, isso. Como é que a gente pode avaliar o momento certo de ir ao oftalmologista? E aí eu reposiciono a minha pergunta, porque muitas pessoas deixam para ir no médico na hora que começam a sentir sintomas. Existe algum caminho de prevenção, ou seja, procurar o médico antes de sentir os sintomas? Esse é o sonho de todo oftalmologista. Porque, infelizmente, é isso mesmo que o senhor falou, padre. As pessoas deixam para a última hora, né? Depois que a visão tá ficando embaçada, né? Exato. Eu tava falando aqui, dando mau exemplo, já tem tempo que eu não troco óculos. E agora que está começando a ficar mais fraco, né? Eu estou precisando firmar mais a visão. Aí falei, olha, o meu óculos está vencido. Vencido aí. Na verdade, assim, esse termo óculos vencido, né? Não existe. É tão antigo. Mas assim, não existe. Por quê? Porque não tem preconizado o tempo certo, tá? O ideal é ter cuidado com a saúde, com a prevenção. E eu acho que isso é o que está entrando na medicina novamente. Esse olho no olho, você, antes de ter qualquer problema, fazer a consulta de rotina. Agora, uma coisa que a gente observa muito, e o óculos, ele passou a ser um acessório, né? Antes era uma questão de extrema necessidade. E na minha casa todos usam óculos, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e eu. Primeiro foi a minha mãe, depois fui eu, depois o meu pai, por último minha irmã. Mas o que eu observo? Nós temos uma oferta nesse mercado, principalmente da visão, de óculos, tanto óculos de grau, né, para as pessoas que precisam, são prescritos, mas a questão do óculos de sol é um problema, né? Porque por uma questão de vaidade e também de custo-benefício, muitas são as pessoas que optam por comprar um óculos mais barato. Mas nem sempre isso favorece a saúde dos olhos, né? Nossa, o senhor tem toda a razão. Isso é um problema, digamos, de saúde pública. Por quê? Se pudesse, acabar. Tira. Porque, assim, a gente tem a ilusão, né? Esteticamente, você tá na moda, tá fashion, como se diz. E na hora que você coloca um óculos que não tem as proteções para os raios, que a gente tem que lembrar, tem as luzes, né, nos ambientes, também produz raios, o raio solar, que é ultravioleta, então ele queima a retina. Muito grave, queima a retina, porque quando o nosso olho está num ambiente mais escuro, o que acontece? Dilata a pupila. Se dilata a pupila, entra mais raios. Quando o óculos, que não tem proteção nenhuma, ele deixa entrar mais raios. Então, ele é pior até do que você estar sem óculos. Meu Deus. Agora, quais são os outros cuidados que a gente precisa ter? Porque, por exemplo, a senhora falou das mãos, né? Com as mãos a gente toca tudo, vai pegando tudo. Levar as mãos ao rosto já é um problema. Já.
Mas quais são os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, quando a gente está sentindo essa dificuldade? Além de ir ao médico, é claro. E aí eu posiciono assim, porque às vezes as pessoas procuram colírios, se automedicam, né? Isso não é o jeito mais certo de cuidar da visão. Com certeza não é. Assim, os cuidados ideais é ir, igual a gente conversou, antes de ter os sintomas e fazer uma prevenção. Lembrando que existem doenças que não dão nenhum sintoma e levam à cegueira. Mesmo? Mesmo. Então precisa de ir de todo jeito. Regularmente, precisa de ir. Mas qual que é a periodicidade? Pelo menos uma vez ao ano, para adulto. E para criança, até o desenvolvimento da visão, que ocorre por volta dos 7 anos, a gente preconiza ir nos primeiros anos de vida, de 6 meses, depois anualmente. É verdade que tem gente que tem o olho seco, assim, que seca com maior facilidade? É verdade. E o mais engraçado é que às vezes ele fica lacrimejando. Exato. Eu tô falando que eu tenho isso. Eu tenho que perguntar, porque senão, né? As minhas perguntas são muito óbvias para quem vem, né? Parece que... Mas é porque eu sei que muita gente passa por isso e é preciso ouvir do profissional o que fazer diante de uma situação dessa, né? Pois é. O olho seco é uma das doenças que tem várias etiologias, várias causas. Então, a primeira coisa é diagnosticar qual é a sua causa e tentar resolver. Em Goiânia, geralmente, é o nosso ambiente, que pode ser o do senhor, né? Sim. E o fato também do senhor ficar o tempo todo com essas luzes, né? O ar-condicionado, isso tudo piora, igual a gente conversou. Certo. Mas pode ter também causas hormonais. As mulheres, quando a gente entra na menopausa, aumenta a incidência de olho seco. Existem algumas doenças como que resseca todas as mucosas, que dão a síndrome de olho seco, geralmente relacionadas às doenças reumatológicas. Então, a primeira coisa é, vamos diagnosticar qual é a causa para poder atacar a causa. Senão a gente só fica com as lágrimas artificiais, igual o senhor falou, vai na farmácia, pede para o farmacêutico um colírio, melhora, mas não resolve. Que diga, e tem colírios muito famosos, né? Inclusive com aquele sobrenome que muita gente compra só para poder clarear o olho. Engraçado. Vanessa, a gente já bateu os 200 comentários, tá quase. É interessante porque hoje, ao falarmos sobre o tema do cuidado da visão, nós estamos com muitos comentários, são muitas as pessoas que estão deixando seu comentário. Por exemplo, a Letícia Freitas, ela diz: minha família toda é devota de Santa Luzia. Minha mãe, todo ano, tem uma promessa que ela fez em Santa Luzia, lá no Maranhão. Ela tem problema de miopia e estava com 95% da visão prejudicada. O José Francisco diz: Santa Luzia protegeu os olhos da minha família de todo mal, hoje e sempre. Agora é interessante, o povo é muito devoto, mas é preciso, além de rezar, prevenir também, né? Com certeza. Eu sempre digo aqui, a gente tem que ajudar Deus a ajudar a gente, né? Facilitar, né? Vamos Isso. ao oftalmologista regularmente. E Deus deixou o oftalmologista para a gente poder ir, né? Como uma paciente falou, a senhora é intercessora de Santa Luzia aqui. Então, vamos cuidar dos olhos e regularmente no oftalmologista, igual conversamos. Não esperar os olhos ficarem fracos, nem vencidos, nem arranhados. É verdade. Porque um outro hábito que a gente também tem é involuntário, o óculos está sujo, você pega o primeiro papelzinho. Você viu o que eu fiz aqui? Ela falou porque eu fiz isso hoje. Você pega o primeiro papelzinho E é mesmo. não é? E vai limpando, e isso vai arranhando os óculos. Acaba com o óculos. E o óculos, a gente tem que lembrar que ele é igual esse copo. Vamos supor, se é um vidro, é um cristal. Então, qualquer arranhado que tiver vai atrapalhar também a nossa visão. Eu tinha que ter um óculos de titânio, né? Porque cai toda hora. Para não quebrar, não Isso. arranhar, né? A minha madrinha que está acompanhando, Dona Maria Márcia, ela sabe o tanto que eu gosto de óculos. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo tudo para ela limpar, porque eu não dou conta de ter esse cuidado tão extremo com as lentes, né? E é preciso, é necessário. É necessário. Agora, diante desses cuidados, quais são as doenças mais comuns que se existem no campo da visão? Tá. As mais comuns são os erros refrativos. Erros? Refrativos, que seria a hipermetropia, a miopia. Exato. A miopia, o astigmatismo e a presbiopia.
Presbiopia. Presbiopia é a famosa vista cansada ou braço curto, digamos assim. Por Sim. volta dos 40 anos, você já vê as pessoas afastando para ler. Essa é a presbiopia e acontece por uma diminuição da acomodação dos músculos oculares. Eu brinco que só quem morre cedo não tem. Por enquanto, ainda não tem cura e todos nós vamos ter, a não ser que morra. É verdade. Então, ninguém quer. A miopia e a hipermetropia e também o astigmatismo já pode vir desde bebê e tem um fator genético. E são os mais comuns. E hoje está com epidemia de miopia. A Organização Mundial de Saúde está alertando. Certo, mas a miopia não é uma doença que se pega. Não, não se pega. A gente tem uma predisposição genética para esse erro refrativo, digamos assim, né, para essa alteração ocular, só que já sabe que quanto mais você fica em telas, maior a incidência de miopia. Ah, então a miopia, por exemplo, ela pode ser aguçada se eu fico muito no computador, no celular. Exatamente. Essa luz do computador e do celular, ela é agressiva aos nossos olhos? Muito. Tanto que os celulares mais modernos agora já vêm com filtro, a gente pode ativar, igual do senhor é um iPhone. Ele tem o sistema de night shift, que a gente entra, exato, e diminui o controle de luz, porque ela emite uma luz azul. E essa luz vai causando uma degeneração dos fotorreceptores da retina. E existe óculos para a gente colocar os filtros no óculos, mesmo sem grau, para quem trabalha muito tempo. Antigamente, bem antigamente, tinha umas telas vermelhas. Lembro. Lembra que colocava no computador, tudo? Era, digamos assim, uma opção. Hoje já se coloca no próprio óculos ou na lente de contato, então para ficar mais confortável. Olha que beleza. E outra doença muito prevalente é o glaucoma. Pois é, e o glaucoma? Como é que as pessoas devem tratar essas doenças? Porque às vezes a gente pensa assim, na sua grande maioria são realidades degenerativas, genéticas, ou que a gente aguça, seja comprando um óculos num camelô, seja mexendo num computador mais horas do que seria o ideal, ou às vezes focado demais nas redes sociais, no celular. Como é que nós podemos dizer assim, o tratamento para essas enfermidades? Qual que é o tratamento que é feito? Então, assim, para os erros refrativos que a gente conversou, miopia, hipermetropia, presbiopia e o astigmatismo é óculos. Ou lente de contato. Certo. Tá? Mas é muito difícil cuidar de lente de contato. É umas 10 vezes mais difícil que cuidar de óculos. Porque a lente de contato é um corpo estranho dentro dos nossos olhos. Você tem que colocar toda hora. Colocar, tirar, tem algumas... Inclusive, foi até uma pergunta que estava na rede, que perguntaram quanto tempo que a gente pode ficar com a lente de contato. Pode dormir com a lente? Tem algumas que já pode. Na minha época não podia. Tem algumas que a gente pode ficar até 7 dias. Olha. Sequenciais, aí você tira e descarta. Outras 24 horas. Hoje a tecnologia está deixando ela mais fininha e mais permeável à lágrima, né, e o oxigênio. Então, com isso, a gente consegue ficar mais tempo. Então, a lente de contato, eu sempre falo, é um corpo estranho controlado. Então, você tem que ver qual que o seu oftalmologista vai te prescrever e, assim, utilizar conforme está a receita. Agora, a senhora imagina, se a gente não tem, às vezes, critério, né, para limpar o óculos, se a gente pega qualquer papel e limpa, como é que deve ser o cuidado com a lente de contato? A lente de contato, o cuidado inicial já é na manipulação. Então, lavar as mãos sempre. Sempre. Tá? A outra coisa, ela precisa de um líquido que vai causar desinfecção da lente. Então, junto com ela, você tem que ter esses cuidados, manter sempre o líquido. Outro erro que a gente faz, deixar a caixinha lá no banheiro. É o lugar mais úmido da casa, que tem mais probabilidade de fungos. Então, já começa o erro onde a gente estoca. Deixar ali na pia, jamais. Jamais. E não esquecer, por exemplo, minha médica falou, minha lente de contato tem que ficar com ela 1 semana. Aí, o que eu esqueço? De trocar a caixinha.
Olha só. E existe todo também um líquido, né? Não é? Esse líquido que é desinfectante, né? Você coloca. Antigamente a gente precisava friccionar. Hoje não precisa mais. É só deixar de repouso. Varia de 1 hora a 8 horas, dependendo do líquido. Olha, doutora Letícia Dourado, oftalmologista, eu acho que por conta da grande incidência dos problemas que nós temos na visão, é que as pessoas se identificaram tanto com o tema de hoje e com aquela que nós colocamos como nossa intercessora na visão, né, Santa Luzia? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz e satisfeito. Espero que a senhora volte aqui no nosso programa. E eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, né, nesse dia de Santa Luzia, um dia oportuno para a gente poder cuidar melhor da nossa visão, né? Acho que a principal mensagem é a prevenção. É o que nós conversamos várias vezes aqui de diversas formas. Então, nós precisamos cuidar da saúde ocular. Não esperar ficar doente, ter sintomas, o óculos vencido, fraco, nada disso. Fazer a consulta regularmente para assim evitar as doenças e não perder a visão. Não ter que dar trabalho para nossa Santa Luzia, né? Vamos só rezar para ela estar conosco, nos protegendo. Isso. Né? E prevenir. E lembrar um outro fator de prevenção, gente, que é o trauma. O trauma? Como assim o trauma? Por exemplo, você vai bater um prego na sua casa. A gente esquece de colocar um óculos de proteção, vai usar furadeira. Uma agulha, exatamente, né? Capacete com a viseira levantada. Tudo isso causa muito trauma ocular. Cuidar disso, né? Cuidar disso. Garfos para criança, né? Materiais perfurantes. Então, prevenção, esse é o meu recado. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Deus lhe pague. O prazer é todo meu. Espero que a senhora retorne no nosso programa muito em breve. Se Deus quiser.